Ora, viva, cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está assim no ar o Jornal da Noite. O ciclone tropical intenso Batsirai enfraqueceu e atingiu o estágio de depressão tropical com vento máximo de 75 km por hora. Às 10 horas locais de ontem, Batsirai localizava-se a sul de Madagascar, em direção ao canal de Moçambique. Um comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia recebido da nossa redação dá conta que as projeções da sua trajetória Batsirai entrarem tanto no canal de Moçambique esta segunda-feira como uma tempestade tropical moderada a sul do paralelo 23 graus sul, onde poderá influenciar o estado do tempo com ventos até 90 km por hora e ondas até 6 metros de altura, pondo em perigo a navegação marítima a sul do paralelo 17 graus sul. De acordo com o comunicado do INAM, que temos vindo a citar, tanto a trajetória de Batsirai vai manter-se para o sul do canal de Moçambique, tanto com o epicentro próximo a Madagascar, afastando a possibilidade de afetar o nosso país. Por outro lado, a tempestade tropical moderada Cliff enfraqueceu e atingiu o estágio de depressão tropical com vento máximo de 90 km por hora. No entanto, ainda não constou em perigo para a nossa região. Entretanto, o INAM reitera que vai continuar a monitorar a evolução destes sistemas meteorológicos, apelando ao acompanhamento da informação meteorológica e dos avisos difundidos pelos órgãos competentes. O Instituto Nacional de Meteorologia recomenda igualmente a tomada de medidas de precaução e segurança. Passamos a secar outras incidências para esta noite. A Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental em Nampula está a liderar um amplo movimento de fiscalização florestal visando desencorajar a exploração ilegal de madeira que devastam de forma desordenada, provocando danos incalculáveis no meio ambiente. E cada dia que passa, muitos tipos de árvores são abatidos nas florestas pelos furtivos, uma situação tremenda que o seu impacto é visível na vida social. A província de Nampula é detentora de um número considerável de espécies florestais com a produção de madeira, algumas das quais encontram-se seriamente ameaçadas devido à exploração desenfreada. Neste momento, as zonas mais vulneráveis são necessariamente as zonas que não têm, vamos lá dizer, um controle efetivo, sobretudo nas zonas em que não está asfaltado. Assim, se eu tivesse que lhe mapear, estamos a dizer, muitas das vezes o que acontece é a partir de Herat, logo depois de Herat, há vias de corta-mato que eles conseguem entrar e sair por detrás de Nacala Velha, e de Nacala Velha facilmente entram por uma rota clandestina e entram para Nacala Porto, porque a finalidade desses produtos florestais é Nacala Porto, onde depois é exportado, obviamente. Trata-se de uma prática que deverá passar para a história nos próximos tempos, com o reforço das ações de fiscalização. Aliás, para além das brigadas móveis concebidas para o efeito, a comunidade circunvizinha foi mobilizada para se juntar ao exercício através de denúncias de qualquer tipo de infração. E nós o que estamos a fazer é todo um reforço, este informal, de que nos referimos, em paralelo com a organização formal que a gente já tem. Isto nos permitiu, ao longo e princípio deste ano, descobrir estas rotas e agora, quando começar o processo, quando estiver já aberto o período de exploração e de transporte desses produtos faunísticos, iremos ter um grande reforço desse sistema paralelo que estamos a montar para encontrar em momento oportuno e em momento certo todos os descaminhos, todos os processos de exploração ligados à furtivagem ilegal. Alguns deles, inclusive, são comerciantes nas mediações dos nossos postos de controle, nomeadamente estamos a trabalhar agora com alguns jovens vendedores de Empesa que nos prestam alguma informação de relevo, estamos a trabalhar com alguns operadores de barraca, centros de alimentação que se encontram ao longo da via, de uma forma paralela, em que eles nos prestam certa informação do que é que está a passar e aí tabelamos, triangulamos com a informação oficial que é nos trazida e esta informação paralela que é nos trazida. Isto está a ajudar a poder encontrar toda a rota, todo o sistema que está aqui envolvido e isso vai nos permitir poder escrutinar, poder sacar inclusive o envolvimento interno que a gente possa ter no seio das nossas forças.
O delegado da Água em Nampula não exclui o envolvimento de alguns de seus colegas no processo de exploração ilegal da madeira. No entanto, deixa um alerta. Há, em algum momento, sim, uma corrupção, nem que seja de pequeno monte, que é praticamente os fiscais que estejam pela via ou toda a equipe envolvida nisso, em que, de uma ou de outra maneira, fazem vista grossa. Internamente, já estamos a tomar medidas aos colegas que, de uma ou de outra forma, encontrarmos nesses processos ou denotarmos o seu envolvimento nos furtivos e na passagem de madeira de forma indevida e ilegal, já estamos de forma mais dura a tomar medidas administrativas internamente, mas também estamos a procurar toda uma maneira de usar de inteligência operacional, que temos tido apoio das outras forças de defesa e segurança, para ver como é que fazemos para fechar o cerco. Outro sim, no quadro das atividades de fiscalização desencadeadas pelo setor, foram apreendidas madeiras em quantidade não especificada, segundo referiu Isaac Jamal. Entretanto, mais do que a aplicação de multas, o importante prende-se com a preservação ambiental. Não é necessariamente as multas, como dissemos, o fundo não é necessariamente a apreensão, mas o fundo último é proteger o meio ambiente. A apreensão do ano passado foi feita grande quantidade de apreensão de material, que muitas das vezes, se quiserem visualizar esse material, normalmente nós pusemos, há duas formas de manter este produto. Por um lado, nos nossos postos de controle, se passar dos postos de controle lá de encontrar o material florestal lá arquivado, lá guardado, por um lado, mas por outro também há todo um processo de lei que fica sob guarda do local onde foi apreendido. Infelizmente, neste momento, há algum produto que está apreendido muito distante das nossas rotas, que foram apreendidos no interior de algumas matas, foram apreendidos no interior de algumas localidades e que agora deparamos com alguma dificuldade de poder trazer esse material para o sítio de maior controle. Nampula é rica em recursos naturais, com especial enfoque para os recursos florestais, explorados há vários anos por operadores nacionais e estrangeiros. Jornalistas de vários órgãos da comunicação social, entre públicos e privados, da região norte, incluindo a Zambésia, estão a ser capacitados em matérias de legislação mineira, tanto em vigor em Moçambique. O encontro de 2 dias decorre na cidade de Nampula e foi promovido pelo Ministério de Recursos Minerais e Energia. Estão nesta sala jornalistas provenientes das províncias do Niassa, Cabo Delgado, Nampula e Zambésia, esta última da região centro, para aprenderem técnicas não só de interpretação da lei, como também alguns assuntos inerentes ao processo de tratamento de conflitos nas zonas de exploração mineira. Vão ter a oportunidade de discutir a lei sobre os petróleos, a lei sobre minas, e com base nestes instrumentos vai fazer com que os jornalistas tenham a matéria suficiente e capacidade de poderem fazer a divulgação de uma matéria em que eles têm conhecimento. O que o Ministério dos Recursos Minerais desde 2016 tem feito é dotar os jornalistas de capacidade esta que vai permitir que os jornalistas se apropriem desta matéria da área de recursos minerais. Como é de vosso conhecimento, muitas vezes nós temos tido, por falta de divulgação, se calhar, desta informação, alguns problemas relacionados com a alocação dos fundos, principalmente dos 2,75, que é retornado às comunidades. E esta matéria vai ser passada em revista e os jornalistas vão poder saber e dizer como é que este tal fundo é retornado às comunidades. Os jornalistas não têm dúvidas que os resultados obtidos nesta formação deverão contribuir com afinco no exercício das suas atividades. Toda formação, todo saber é importante para qualquer atividade e aqui vamos ter algumas ferramentas de como lidar com um problema, um assunto tão premente que é recursos minerais. Sabem que é um assunto tão premente que é tanto para a nossa profissão de jornalismo como para o país na área de desenvolvimento. Então, será mais um estudo, uma forma de saber como lidarmos em termos de abordagem desse assunto, porque de quando em vez abordamos de forma superficial, nem conseguimos
profundidade, tomar o assunto com alguma profundidade, então teremos acredito que vamos ter alguns elementos aqui para aflorar o assunto recursos minerais. Se nós vamos atrás da informação, precisamos saber como é que a lei funciona, como se sabe, até porque o primeiro tema fala da lei de Minas, e enquanto o nosso país for a descobrir, quer dizer que o jornalista também terá que fazer esse trabalho no sentido de transmitir aquilo que tem sido o resultado deste trabalho às comunidades. Eu, particularmente, por exemplo, para a província de Niassa, estamos a viver um assunto que é de extrema importância, por exemplo, a descoberta de grafita no distrito de Nipepe, que em algum momento, olhando para a ligação entre a empresa exploradora e a comunidade, viveram-se momentos de conflitos, mas depois foram entrando lá muitas organizações da sociedade civil para mediar, por exemplo, a questão do conflito. É muito notória a exploração extrativa, a indústria extrativa, e provavelmente com o conhecimento tão largo da legislação sobre esta matéria, poderá me ajudar a abordar muito mais, a explicar ao cidadão alguns aspectos que dizem respeito à importância, porque que ele tem que fazer parte deste exercício para o desenvolvimento do país. A divulgação dos 2,75 para as comunidades afetadas pela indústria extrativa, o regulamento ambiental e a gestão do processo de Kimberley fazem parte de outros temas que vão merecer atenção especial neste seminário. Outras datas foi reposta na sexta-feira última transitabilidade rodoviária entre os distritos de Cala Velha e Memba, que havia sido interrompida no passado dia 19 de janeiro devido ao desabamento da ponta sobre o rio Nastiropa, em consequência das intensas chuvas que se fizeram sentir naquela região costeira da província de Nampula. Depois de pouco menos de 3 semanas, o trânsito voltou a fluir naquele importante troço que garante o escoamento de produtos alimentares e o transporte de pessoas e combustíveis do porto de Nacala ao distrito de Memba. A solução de emergência encontrada pelo governo da província foi a montagem de uma estrutura metálica com cerca de 30 metros de comprimento, constituída por 2 tabuleiros de 15 metros cada e com capacidade de 40 toneladas. A infraestrutura foi fornecida e montada pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres e poderá garantir a circulação de pessoas e o transporte de bens durante um período de 6 meses. Este domingo, o secretário de Estado da província de Nampula deslocou-se ao local para visitar o empreendimento, tendo recebido explicações por parte do fiscal e do empreiteiro da obra sobre o trabalho desenvolvido com vista a dar consistência e garantir a durabilidade da infraestrutura. A grande questão, e que é aquilo que nos traz para o dia de hoje, a grande questão era de verificação do nível de qualidade da intervenção que foi feita, e a grande questão está em torno de uma reflexão que se tem que fazer sobre o papel e responsabilidade de todas as partes para a proteção desta ponte. É preciso considerar que, como referimos, que esta é uma ponte que foi colocada sob forma de emergência para atender uma situação pontual e a mesma precisa não ser pressionada com tonelagens que sejam bastante elevadas. Definimos neste momento que temos que trabalhar até 15 toneladas. Já comunicamos a todos os distritos que têm ligação com esta estrada. No entanto, alguns utentes da via que acederam a falar à RAC TV mostraram sua gratidão ao governo pelo esforço empreendido visando a reposição da transitabilidade naquela importante via, onde os impactos da paralisação já se faziam sentir no bolso do cidadão comum. A vida subiu no distrito de Memba, o custo de vida já estava a subir, mesmo assim o transporte também estava mais caro, em detrimento por falta dessa travessia. E agora? Agora está melhor. Está melhor e a vida vai voltar a retomar ao normal e acredito em dias mais breves a vida vai voltar ao normal. A pedir mais também, né? Para poderem olhar para a nossa via, visto também temos muita coisa do outro lado que é muito usado em Nacala Porto, para poder melhorar cada vez mais o acesso para a transitabilidade ser mais fiável, mais melhor. Era difícil para chegar em Nacala Porto,
A pessoa tinha que passar assim, tem uma zona chamada Micolena assim, para chegar naquela velha. Daí você, até na próxima semana eu passei assim, gastei meu disco, queimou-se ali, muriaco em cima. Tinha que ir naquela, era comprar outro disco, montar, voltar a Memba. E o custo de vida, como é que era lá em Memba? Era difícil. Para comer arroz era difícil. Para comprar farinha era difícil. Porque a gente comprava na cara, vir aqui, arranjar na porta para transportar para ali em cima apanhar chapa para Memba. A farinha celeste que estava 650, nós lá compramos 1000. Sim, sim. E agora, como é que vai ser? Agora como a ponte está assim, acho que vai ficar bem. Num outro desenvolvimento, o secretário de Estado de Nampula pediu às autoridades locais dos distritos circunvizinhos no sentido de impedir o trânsito pela via de viaturas de grande tonelagem, de modo a evitar o agravamento da erosão e consequente desmoronamento daquela infraestrutura. O Jornal da Noite fica por aqui. Graças pela audiência dispensada. Fique bem. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima. Inshallah. Vamos.